A execução do Rei dos Piratas foi um evento que mudou o mundo para sempre. Lá estava Roger acorrentado na plataforma de execução, com um sorriso que desafiava a própria morte, prestes a acender a chama da grande era dos piratas com suas últimas palavras. Mas e se o destino tivesse outros planos? E se, no exato momento em que as lâminas dos carrascos desciam sobre seu pescoço, uma fruta misteriosa voasse em sua direção? Uma fruta bem conhecida, jogada pelo seu braço direito. Imaginem só, o homem que conquistou tudo, que navegou até o fim da Grand Line, que descobriu os segredos do mundo, agora com o poder que pode literalmente libertar o mundo de suas correntes. O Rei dos Piratas que deveria ter morrido naquele lugar, escapando da execução e voltando aos mares com um poder que ninguém esperava. Como é que isso mudaria a história de One Piece? O que aconteceria com o Ace, com o Luffy, com o mundo inteiro? Preparem-se, porque hoje vamos descobrir como seria se o Roger tivesse comido a fruta de Nika em One Piece. Para entendermos essa história alternativa, precisamos voltar àquele dia fatídico em Logtown, quando o mundo inteiro aguardava a execução do homem que havia conquistado tudo. Na história que conhecemos, Roger se entregou voluntariamente à marinha. Ele sabia que estava morrendo de uma doença incurável e decidiu transformar sua execução em um evento que mudaria o mundo para sempre. Com suas últimas palavras, ele revelou a existência do One Piece, o maior tesouro do mundo, e deu início à grande era dos piratas. Mas, aqui em nossa história alternativa, algo inesperado acontece. No momento crucial, quando as lâminas estão prestes a cortar sua cabeça, uma fruta misteriosa voa em direção ao Roger. Não era uma fruta qualquer, era aquela conhecida como Gomu Gomu no Mi, a mesma fruta que na nossa linha do tempo original seria comido pelo jovem Monkey D. Luffy. Roger, sempre imprevisível, sempre confiando em seu instinto, não hesita. Ele agarra a fruta com a boca e devora em uma única mordida, sentindo imediatamente o gosto horrível característico das Akuma no Mi. O que acontece a seguir muda o curso da história para sempre. Uma onda de poder percorre o corpo do rei. A doença que o havia consumido por dentro, que havia selado seu destino, é instantaneamente alterada pelo poder da fruta. Suas artérias obstruídas se expandem como borracha, seu coração pulsa com uma nova força e uma energia renovada flui por suas veias. No mesmo instante, uma explosão de haki do rei, mais poderosa do que qualquer uma já vista, varre a plataforma de execução. Os carrascos caem inconscientes, assim como dezenas de marinheiros e civis ao redor. O próprio ar parece tremer diante da vontade inabalável do Rei dos Piratas. As correntes que o prendiam se partem como se fossem feitas de papel. Roger está livre e o mundo está prestes a testemunhar o início de uma nova era, uma era que ninguém poderia ter previsto. Nesse momento, o caos toma conta de Logtown. O impossível acabou de acontecer. O Rei dos Piratas escapou da sua própria execução. Sengoku, presente para testemunhar o fim de uma era, reage instantaneamente. Ele ordena que todos os marinheiros disponíveis cerquem o local. Não havia como Roger escapar, mas o Rei dos Piratas não estava sozinho. De dentro da multidão, duas figuras emergem: Silvers Rayleigh, o braço direito, e Scooper Gaban, o braço esquerdo. Eles haviam planejado tudo, incluindo o envio da fruta. Quando Sengoku avança, Rayleigh o intercepta. Suas lâminas se chocam, criando uma onda de choque que afasta todos ao redor. Enquanto isso, Garp, movido pelo senso de dever, salta em direção ao Roger, mas é Gaban quem o detém. Não hoje, Garp, diz Scooper, bloqueando o punho do herói da marinha. Roger, ainda se adaptando ao seu novo corpo elástico, sente que seus membros esticaram de maneira imprevisível. Ele olha para suas mãos, vendo os dedos se alongarem como se fossem de borracha, porque de fato eles eram. Achando aquilo bem interessante, ele sorri antes de esticar seu braço instintivamente, acertando um grupo de marinheiros que se aproximava. A partir daqui, as três lendas abrem caminho pela multidão, enfrentando ondas de marinheiros. O haki do rei de Roger mantém os mais fracos afastados, enquanto Rayleigh e Gaban lidam com os oponentes mais fortes. No meio desse caos, os almirantes se aproximaram rapidamente, mas é tarde demais. Com um único esforço, os três piratas chegam ao porto onde o navio os aguardava. Em um instante de pura confusão, eles desaparecem no mar, deixando para trás uma marinha atordoada e um mundo em choque. Agora, longe do alcance do governo mundial, Roger sente o poder da fruta de Nika fluindo pelo seu corpo. A fraqueza que o consumia há meses parecia ter desaparecido. Não completamente, mas o suficiente para lhe dar mais tempo. Rayleigh, por sua vez, explica como que ele encontrou aquela fruta a bordo de um navio da marinha. Algo nela o chamou como se fosse
fosse destinada ao Roger. Ele não sabia exatamente o que faria, mas confiou em seus instintos. Ao ouvir aquilo, Roger ri do seu destino imprevisível. Aquele homem que sempre confiou na correnteza do destino, ele agora se vê com um novo poder e um novo propósito. Logo de cara, o rei pensa na sua esposa e no filho e resolve ir atrás deles. Deixando sua tripulação para trás, Roger parte sozinho para encontrar Rouge, que está escondida em uma ilha remota, longe dos olhos da marinha, carregando o futuro em seu ventre. Quando Roger a encontra, Rouge está fraca, mas determinada. Seus olhos se enchem de lágrimas ao ver o homem que ela acreditava estar morto. Os meses seguintes passam tranquilamente. Eles vivem como uma família, longe do mundo que busca a cabeça daquele que conquistou o mundo. O rei dos piratas treina diariamente, aprendendo a controlar seus novos poderes, descobrindo as possibilidades e limitações da fruta que todos achavam ser a Gomu Gomu no Mi. Então, o dia chega. Rouge dá à luz a um menino forte, com o mesmo espírito indomável de seus pais. Porém, o parto é muito complicado. Mesmo com seus novos poderes, Roger não pode fazer nada para salvar a mulher que ama. Por isso, Rouge morre nos braços do marido, deixando com seu filho, Ace, um menino que carrega o legado de duas famílias que carregam a vontade dos Dee. Com o coração pesado, Roger sabe que não pode criar o Ace no mundo como ele é. O nome do rei dos piratas é uma maldição que seu filho não deveria carregar tão cedo. Por conta disso, ele viaja até a Ilha Dawn, até a casa do seu mais antigo rival. Ele deixa Ace na porta do Garp e antes que o marinheiro possa abri-la, ele desaparece. Roger sabe que apesar de tudo, Garp é o único que ele pode confiar para criar o seu filho. A partir daqui, os anos se passam enquanto Roger aperfeiçoa seus poderes. Ele se torna um mestre tão bom em sua fruta que desenvolve técnicas que nem mesmo o Luffy sonharia em criar em nossa linha do tempo original. Contudo, o rei não busca apenas poder. Ele busca respostas. Revisando todos os lugares que conheceu durante suas viagens, Roger começa a conectar os pontos que antes pareciam desconexos. A verdade sobre o século perdido, sobre os Poneglyphs, sobre o governo mundial, tudo começa a fazer sentido de uma forma que nem mesmo ele havia percebido antes. O rei descobre a verdade sobre o mundo e sobre os seres que reinam no topo. Ele aprende sobre Mu, a sombra que se senta no trono vazio, manipulando os acontecimentos há milênios. Porém, Roger não busca uma batalha. Não ainda, pelo menos. Ele espera o momento certo, observando o mundo das sombras, vendo seu filho crescer à distância. Ace, por sua vez, carregando o sangue de Roger e a vontade de Rouge, cresce na Vila Fuchsia ao lado de Sabo e do Luffy. Os três irmãos, unidos por seus sonhos compartilhados, juram se tornar os homens mais livres desse mundo. Só que as coisas não sairiam como eles planejavam. Por exemplo, Sabo some no evento com os dragões celestiais, presumido morto. Luffy, treinado pelo Garp, desenvolve uma força e habilidade monstruosas, dominando o Haki desde cedo, mesmo sem os poderes da fruta de Nika, que nessa linha do tempo nunca chegou até ele. Ace, determinado a provar seu valor além do seu legado, parte para o mar e eventualmente se torna o comandante da segunda divisão dos piratas do Barba Branca. Roger nunca se revela, embora sinta orgulho do seu filho ao vê-lo crescendo. Ele observa Ace encontrar uma figura paterna em Barba Branca, uma irônica reviravolta do destino, considerando a história que esses dois rivais compartilharam. Só que o governo mundial nunca deixaria o filho do rei dos piratas simplesmente existir. À medida que a influência do Ace cresce, eles se tornam mais desesperados. Quando o Punho de Fogo parte para caçar o Barba Negra por trair os piratas do Barba Branca, Roger sente uma inquietação crescente. Ele aprendeu a verdade sobre Teach há muito tempo atrás, que aquele homem não é um pirata comum. Há algo de errado com ele, algo antinatural. Naquele evento, Ace encontra a Barba Negra na Ilha Banaro, onde os dois travam uma batalha explosiva. O Punho de Fogo empurra Teach até seus limites, mas o gordinho barbudo é diferente de qualquer oponente que ele já enfrentou. Sua Akuma no Mi, mais conhecida como Yami Yami no Mi, anula as chamas do Ace, arrastando-o para um abismo de escuridão. Sobrecarregado, Ace é derrotado e entrega aos marinheiros, incendiando o mundo com uma tensão. Quando Roger descobre a captura do seu filho, ele sabe que os marinheiros farão um exemplo dele. Ele também sabe que o Barba Branca, o único homem ainda carregando a velha era em suas costas, nunca permitiria que isso acontecesse. Diante disso, como sabemos, Newgate mobiliza suas forças, reunindo a maior armada pirata já vista e navega em direção a Marineford para desafiar a marinha e os Chichibukais. Os marinheiros, por sua vez, preparam seu exército com os almirantes, vice-almirantes e sua arma secreta, os pacifistas. Nesse momento, Roger, que passou 20 anos esperando, treinando e se preparando para o momento em que o mundo precisaria dele novamente, decide que essa hora chegou. Lá em Marineford, o campo de batalha está encharcado de sangue.
Barba Branca, o homem mais forte do mundo, permanece firme apesar dos ferimentos que devastaram seu corpo. Ele abre caminho até o Ace com sua poderosa Bicento, mandando marinheiros e almirantes voando com seus golpes. Porém, ele está velho e doente, e há alguém nas sombras esperando que Barba Branca caia. No momento em que o Luffy liberta seu irmão, Akainu vai atrás dos dois. O almirante então provoca Ace e o faz lutar, mas o punho de fogo não é forte o suficiente para lidar com esse desafio. Antes que o Sakazuki pudesse atingir o Ace, Barba Branca intervém com uma fúria sem igual, atacando o almirante. Os dois lutam com o Newgate causando o maior dano, mas ele não poderia continuar com isso por muito tempo. Teach, aproveitando a oportunidade para atacar, envia sua escuridão em direção ao Imperador ferido. Barba Branca, sempre desafiador, ergue sua arma mais uma vez, sua pura força de vontade, fazendo a terra tremer. Contudo, no fim, não foi suficiente. Os piratas do Barba Branca, desesperados e enfurecidos, avançam para proteger seu capitão, mas a tripulação do Barba Negra emerge do caos, mantendo os comandantes afastados. Barba Branca, por sua vez, não implora, não vacila e não se ajoelha. Mesmo na morte, ele permanece de pé. Mas, antes que Teach possa saborear sua vitória e obter a Akuma no Mi que tanto deseja, uma presença varre Marineford como uma onda imparável. Roger e Rayleigh descem sobre o campo de batalha como deuses caídos. Seus hakis do rei combinados atravessam Marineford como uma onda gigante tão esmagadora que se torna sufocante para todos, exceto para os mais fortes ali presentes. O próprio ar parece ondular sob a vontade combinada dos dois reis. O queixo de Sengoku cai quando ele e Garp percebem que o rei dos piratas fez sua aparição em meio aos destroços. Akainu, movido por seu senso de dever implacável, avança mais uma vez tentando atingir o Ace. Porém, Roger é mais rápido. Com um único golpe casual, o rei dos piratas manda o almirante voando para trás com seu corpo coberto de magma, atravessando camadas de escombros. A força do golpe foi tremenda, que envia ondas de choque pelo chão, rachando a própria fundação de Marineford. Barba Negra, ao ver aquilo, dá um passo para trás. O brilho em seus olhos revela que ele não está nem um pouco preparado para um oponente desse nível. Sem um momento sequer de hesitação, ele apenas sinaliza para sua tripulação. A escuridão rodopia ao seu redor e no instante seguinte, Teach e seus seguidores desaparecem, recuando para as profundezas do caos. E então, um único navio é visto cortando a água. Shanks chegou. A tensão no ar muda, a guerra que havia atingido seu auge agora está em uma encruzilhada impossível. De um lado, o governo mundial com suas forças mais poderosas reunidas para erradicar os restos dos legados do Barba Branca. Do outro, as maiores lendas que o mundo pirata já conheceu. O rei dos piratas Gold Roger, o rei das trevas Silver's Rayleigh e agora Shanks, o ruivo. Roger dá um passo à frente, observando o campo de batalha, seu olhar parando em seu filho. Então, com uma voz que ecoa pelas ruínas de Marineford, ele faz sua declaração. Ele grita dizendo que o rei dos piratas retornou. O campo de batalha silencia com suas palavras. Sengoku está perdido. Ele percebe que suas forças estão exaustas e que os próprios almirantes sofreram danos massivos. Eles mal conseguiram lidar com Barba Branca confortavelmente e agora teriam que enfrentar dois oponentes de sua força ao mesmo tempo, sem nem mencionar o jovem Yonkou com toda sua tripulação. Se uma luta continuasse, Marineford seria reduzido ao pó e pior, os marinheiros seriam aniquilados. Sengoku então exala a ordem para que os marinheiros recuam. A batalha havia acabado. Roger, em pé entre os destroços, vira-se para Shanks. Tantos anos se passaram desde que ele viu o ruivo, lembrando-se dele como jovem, um garoto criado no Oro Jackson e também uma criança bem travessa, cheia de energia e sonhos. Um sorriso se forma nos lábios do Roger enquanto ele coloca uma mão firme no ombro do ruivo. Shanks agora é um homem adulto e não qualquer um imperador dos mares. Então, nesse momento, o olho do rei se volta para o jovem adolescente, respirando pesadamente pela batalha que quase tirou sua vida. O icônico chapéu de palha repousa sobre sua cabeça. Os olhos do rei se fixam naquele objeto por um longo momento, reconhecendo com o mesmo que ele havia dado ao Shanks tantos anos atrás. Roger então chama Ace e Luffy. Os dois irmãos trocam um olhar antes de seguir o homem que moldou a própria era em que eles vivem agora. O mesmo homem que, por acaso, é o pai do Ace. Os membros restantes da tripulação do Barba Branca, liderados por Marco, seguem o Roger. Seu capitão de fato havia caído, mas eles tinham conseguido salvar o Ace e obviamente seguiriam o Roger para ver isso até o fim. Shanks embarca em seu navio e navega ao lado do seu antigo capitão antes de aportar em uma ilha relativamente isolada.
A noite caiu e os piratas se reúnem ao redor de uma fogueira. Roger se levanta diante deles como uma presença comandante para finalmente explicar por que ele esteve ausente por décadas e o motivo de seu súbito reaparecimento. Sua voz ecoa pela noite enquanto ele conta aos piratas tudo o que descobriu durante suas viagens. Tudo exceto a verdade sobre One Piece. Ele fala sobre a verdade do mundo e a história enterrada pelo tempo, incluindo a escuridão que se esconde no coração do governo mundial, e sobre Mu, a sombra que se senta acima dos dragões celestiais, o governante do mundo, invisível e desconhecido pela maioria, uma entidade que moldou a história por séculos, puxando os cordões por trás de cada grande evento. Roger declara que retornou por um único motivo: trazer o amanhecer para o mundo, que só pode ser alcançado derrotando esse demônio primordial. Enquanto isso, os marinheiros lutam para impedir que a notícia do aparecimento do Rei dos Piratas se espalhe muito. Só que apesar dos melhores esforços, a notícia chega à maioria dos cantos do Novo Mundo e aos ouvidos dos imperadores restantes. Big Mom e Kaido percebem que o retorno do Roger e a morte do Barba Branca significam que uma mudança massiva está chegando, uma que alterará a Era dos Piratas mais uma vez. O governo mundial, desesperado para conter as consequências, aumenta seu controle sobre as notícias. Agentes da Cypher Pool vasculham os mares, garantindo que a verdade permaneça enterrada. Mas, não importa o quanto tentem, a vontade do povo não pode ser silenciada. Roger contou a todos sobre seus planos, mas agora volta sua atenção para Ace e para o Luffy. O rei viu o potencial deles em primeira mão e percebe que precisará treinar esses dois antes de colocá-los na linha de frente. Enquanto isso, Rayleigh viajará pelo mundo para encontrar qualquer um disposto a se aliar a eles. A real é que ainda existem homens e mulheres que se lembram da era de Roger, piratas, guerreiros e revolucionários que uma vez sonharam com um mundo diferente. Então, o Rei das Trevas os procurará. Roger, por sua vez, se concentra nos garotos, levando-os a Elbaf para treinar com as pessoas mais duras do mundo. Chegando nessa terra mística, Gaban aparece para cumprimentá-los pessoalmente, mostrando o local a todos e apresentando-os a todos os habitantes, incluindo sua esposa e o seu filho. Assim começa o treinamento. Anos se passam enquanto os dois têm seus corpos e hakis treinados intensamente, com Roger e Gaban liderando pessoalmente essa etapa de suas vidas. Falando em Gaban, ele é um monstro em combate. Seus golpes são precisos, seus movimentos fluidos. Contra ele, Ace e Luffy são forçados a lutar com tudo o que aprenderam. Golpe após golpe, eles se enfrentam durante seu treinamento. Os irmãos são empurrados até seus limites absolutos e, conforme esses 2 anos se passam, o mundo continua a mudar. Os marinheiros estão sendo postos contra a parede. O retorno de Gold e Roger já os havia abalado, mas agora relatórios começam a surgir de um exército crescendo nas sombras. Piratas, guerreiros, ex-revolucionários começaram a se reunir sob uma bandeira desconhecida. Sengoku consegue perceber essa tempestade inevitável se formando enquanto o mundo se dirige para algo muito maior. Logo, os últimos dias de treinamento passam e Ace e Luffy se tornam completamente diferentes em termos de haki e poder. Roger está ao lado deles, ele passou 2 décadas esperando, agora tudo está em movimento, a próxima fase do seu plano está prestes a começar. Chegou a hora de convocar seus aliados para marchar contra o governo mundial. Nesse momento, o rei parte com Gaban e os gigantes preparados para tudo o que estava por vir, enviando palavras para Rayleigh para reunir todos. Eles navegam em direção ao arquipélago de Shabold, tornando-se a maior força de piratas que o mundo já viu. Antes que eu me esqueça, mesmo Kaido e Big Mom apareceram, percebendo que precisariam ficar ao lado do Roger para passar por essa guerra que mudaria o mundo. E assim, o palco está montado para o maior evento que o mundo de One Piece já viu. Uma guerra que decidirá o destino do mundo. Essa mesma guerra que revelará a verdade enterrada por séculos. Roger, o homem que deveria ter morrido em Logital, agora lidera a maior aliança pirata da história contra o próprio governo e os nobres. Ao seu lado estão seu filho Ace, o jovem Luffy, os remanescentes dos piratas do Barba Branca e até mesmo os Yonkous. A frota de Nika, que deveria ter sido o poder definidor de Luffy, agora serve ao rei dos piratas, elevando seus lendários poderes a alturas inimagináveis. Nesse mundo alternativo, não é o Luffy que lidera a nova geração à liberdade, mas Roger quem retorna para completar o que começou décadas atrás. A verdade sobre o século perdido, sobre o One Piece, sobre o verdadeiro propósito dos portadores do Di, tudo será trazido à tona não por um jovem sonhador, mas pelo homem que já conquistou os mares uma vez. E vocês agora devem estar se perguntando o que acontece com o Luffy. Sem os poderes de sua fruta, ele desenvolveu outras habilidades, tornando-se um mestre do haki em uma idade muito mais jovem. Talvez até nesse mundo ele encontre outra Akuma no Mi, ou talvez se torne o maior usuário de haki que o mundo já conheceu. O destino do mundo está prestes a mudar. Não pelas mãos da nova geração, mas pela vontade inabalável da lenda que se recusou a morrer. Eu diria que essa foi uma história super interessante. Vocês não acham? Agora eu pergunto qual foi a parte dela que você mais gostou? Comenta aqui! E não esquece que se você quiser continuar recebendo conteúdos como esse, não esquece de se inscrever e deixar o like. Porque agora também não esqueçam, tá aparecendo na tela de vocês uma próxima história que é tão boa quanto essa que vocês viram.